E é interessante que... Mas como é que essa bancada está sendo alimentada se o Cunha está preso? Eu quero só perguntar uma coisa assim. O protagonista, então, é o Cunha, não é o presidente, é o Cunha. O protagonista dessa história é o Cunha. Quem seria não o só. chefão? Mas ele vai Não trazendo só. os outros. Mas é ele o... Não só. Eu só não acho, tá, que aquela história que é o Gedel, aquela história... É o chefe. Gedel é o tesoureiro. Gedel é o caixa. É um dos... Não. Mas então, O Gedel não pode ser o chefe, né? Senão seria o presidente. a senhora chegou até a falar, quer dizer, que o Cunha continuava governando, na verdade, dentro da prisão. Aliás, tá, foi uma fala que eu endossei que veio de quem conhece o PMDB, que é o senador Renan Calheiros. Claro, ele colocou isso. Foi ele que falou isso. Mas, Léo, Presidenta, a gente sabe, a senhora acabou de... Só concluir uma coisa. E vamos lembrar que a fragmentação e a distorção que a fragmentação produz, porque não basta o Cunha querer. Há que ter uma realidade que permita isso. Você sabe que o Fernando Henrique precisava, mais ou menos, né? Vou falar assim meio imprecisamente, mas para dar uma ideia, ele precisava de 3 partidos para fazer maioria simples, de 4 para fazer 2/3. O Lula no primeiro mandato era de 6 e 8, no segundo 8 a 12. Eu precisei de 12 para simples e 20 para 2/3. Então, esse processo de fragmentação, ele enseja esse tipo de compra e venda. claro. E esse processo de fragmentação, ele é produzido por uma coisa muito interessante. Fim da cláusula de barreira e a presença de 2 cláusulas democráticas, combinadas com o fim de uma cláusula de barreira que era correta. Quando acaba a cláusula de barreira, o que acontece? Cria-se o mercado. Como é que é o mercado? O mercado da compra e venda do tempo de televisão e o mercado do fundo partidário. Se tem esses 2 mercados, você tem uma proliferação de partidos. Isso ou seja, é o processo eleitoral, certo? O processo eleitoral enseja isso. E o pós-eleitoral, o que enseja? Enseja uma porção de partidos, 32. Você acha que tem 32 projetos para o Brasil? Não, não tem. Se não tem 32 projetos para o Brasil e se caracteriza os partidos políticos, o que caracteriza? Querer ser presidente, governador, com poder. Né? Perspectiva de poder. Perspectiva de poder. Se não tem a perspectiva de poder, como é que a perspectiva de poder, o poder se realiza? Como? Simplesmente você negocia para cada vez que se vota, cargo. E aí, fica todo mundo falando, mas que sistema fisiológico. Ora, sistema fisiológico este criado, produzido e embalado. E é esse sistema que cria 32 partidos, que fragmenta todo o processo político. E que se mantém intocado, como a E se senhora falou. mantém intocado. Além disso, eu quero dizer o seguinte. Nós, como qualquer outro partido, fomos obrigados, qualquer outro partido pós-democratização, a compor uma coalizão. Sem coalizão não tinha governança. O problema nosso não é de coalizão. O problema nosso é que nesse processo, a partir de um determinado momento, que eu acredito que é no final do governo Lula e no início do meu primeiro mandato, 2010, 2011... até 2012 mais ou menos, em que há uma alteração na hegemonia no centro democrático. Ela passa de uma hegemonia, você entende? Às vezes centro-direita, às vezes centro-esquerda, às vezes só centro. Mas sem legítimo, o padrão Cunha. Sem o padrão Sem esse Cunha. padrão Cunha. Ela passa disso para um padrão Cunha e uma proposta de direita. Eu queria falar, inclusive, Léo, nesse assunto, porque o que aconteceu? A gente fechou 2014 com a menor taxa de desemprego da nossa história, vira para 2015, o parlamento se une para poder boicotar o governo federal e a gente começa a sofrer essa crise, esse aumento dos desempregos. Então, agora a população já começa a aprender um pouquinho que o deputado e o senador não é só aquela pessoa que está lá no santinho. Então a gente tem que trabalhar de alguma forma para conscientizar a população que não adianta votar num projeto
progressista apenas Isso é em muito termos importante. executivos. Mas o que a gente vai fazer para levar para o povo brasileiro a importância dos parlamentares? Falar nisso todo dia. Porque eu acho que você está falando uma coisa que é muito perfeita. Nós não podemos acreditar que sem uma alteração substantiva na formatação das bancadas e na eleição das pessoas, da qualidade das pessoas, nós seremos uma andorinha que faz verão. Nós precisamos de várias andorinhas para fazer verão. Agora, acho que isso não é uma coisa que vem de nós só. Vem de nós, sim, mas vem de nós. Eu acho que esse processo de 2018 é um processo que tem de levar à conscientização de muitas coisas. Nós temos de falar muito, sabe? E quanto mais a gente for capaz de esclarecer o caráter da democracia, e que no Brasil você tem esse problema, sempre teve. O executivo tem um processo de eleição que torna mais difícil o fisiologismo e a Porque tem lideranças. Tem lideranças que as pessoas enxergam. não, e aparece nacionalmente, tem um eleitor processo. vigia, ele sabe, uma ele tá discussão vendo, de ele tá ideia. vendo. E a eleição parlamentar proporcional, ela produz um parlamento mais conservador e mais cheio de distorção. Então eu acho que vai ter de fazer essa discussão, para mim, uma das mais importantes. discussão que o nosso Daí a grande- importância da Constituinte. Uma discussão que o grande Leonel Brizola fazia em 64, quando chegou uma hora ele falou, com esse Congresso não dá. É claro que era uma reação naquele momento, mas realmente o Congresso era o grande ferrolho para qualquer mudança. Era onde as ideias progressistas morriam. Que ideia que a gente pode ter para melhorar isso, para facilitar esse caminho aí? Porque é uma questão que a gente persegue há muito tempo, né? E eu acho, sabe, tem uma discussão seguinte: será que uma Constituinte vai eleger um Congresso mais conservador ou menos conservador? Eu acho que se a gente centrasse em termos de temas, se fosse gente por faria tema e se fosse assim, ó, a Constituinte não pode continuar, ela é exclusiva. Então, se reúne, decide e extingue a Constituinte. Não é uma Constituinte para deputados que Para vão continuar- deputados, você entende? Aí é Já melhora um possível pouco. que ela melhore bastante. Ô, Paulo, E quem concorrer a ela não pode concorrer ao outro. deixa eu entrar no ano decisivo, que é 2018, para a gente falar do cenário eleitoral. A senhora já passou, quer dizer, evidentemente falou do Lula, de como foi a caravana em Minas, mencionou a morte do PSDB, e esse golpe, ele, pelo menos, ele foi pedagógico. Quer dizer, a gente olha hoje, Temer é o governante, porque a gente não chama de presidente, mais impopular do mundo, 95% de rejeição. Aécio é o político brasileiro que liderou o golpe, que aparece em segundo lugar com 93%. E o Cunha está condenado 93% de rejeição. de rejeição. E o Cunha é condenado a 15 anos de prisão. Então esses três personagens meio que, quer dizer, foi uma autocombustão ali, quer dizer, se implodiram. Agora, estão tentando fabricar candidatos. A gente vê o seguinte, quer dizer, tentaram o Dória, tentam o Huck, toda hora tentam tirar um coelho da cartola para enfrentar o Lula. Como é que a senhora está vendo esse dilema, vamos dizer assim, da direita brasileira que tem que achar e fabricar alguém que seja viável? Ou será possível? E eu acho que está muito difícil. E acho que a direita brasileira corre o risco de estar sendo representada pela direita, pela extrema-direita. E aí é que é o problema. Para eles, eu não acredito, eu acho que o Bolsonaro comeu uma parte importante do voto conservador. E não acho que o Bolsonaro tem aquele perfil que foi criado, vamos dizer assim, ele foi criado pela mídia. Ele é fruto da intolerância cultivada por esses fazedores de golpe, tá? Com papinhas, né? Dando Você na explica boca, assim, dando na boca, porque a intolerância necessária para criar um ambiente de golpe, ela é muito forte. Primeiro, ela monta a justiça do inimigo através das investigações e do uso de investigações que você pode concordar que é necessária no Brasil, investigar a corrupção, impedir a corrupção, mas se há de convir que isso não pode transformar numa arma política sob pena de distorções imensas que vão condenar in limine todo o processo de investigação.
Então, o que que acontece? Eles abrem a caixa de Pandora. Sai uma opção de monstros. Sai o monstro da intolerância, o monstro da violência, o monstro do bullying, da luta política violenta, do machismo, né, do anti... A volta o rearmamento da população, falando dessa Não, violência. pior ainda, o bullying da censura. Censura ao Caetano Da censura ao Caetano, da censura à exposição no Santander, enfim, aquele clima. Eu vivia a ditadura, eu vivi um pedaço da ditadura. Isso lembra o clima da ditadura para a senhora? Lembra o golpe 2, porque lembro o AI-5, porque o que acontece? Até o AI-5 foi um momento de grande eu vou falar uma palavra, é quase uma revolução cultural. 68 e antes de 68, o que havia de cinema, o que havia de teatro, o que havia de música, né? Nós vivemos mesmo na ditadura. Não, é na ditadura. Você dá um golpe em 60, eles dão um golpe em 64. 64 até 68, até dezembro de 68, você tem uma efervescência cultural, artística no Brasil e política. Você tem. E sexual, inclusive, né? Tudo. Era tudo livre, né? Tudo. Apesar da ditadura. Uma coisa que combina, você tem um momento estranho ali, né? É contraditório, né? É bem, tem uma ditadura política. A gente não tinha medo da ditadura. Aí é o golpe, é o segundo golpe. Eu lembro que diziam assim, quando a Rainha Elizabeth saiu do Brasil, ela estava aqui. Eles vão dar um golpe. Né? E não deram assim logo depois que ela saiu. Respeitaram um pouquinho. Eu acho que deram assim uns 15, 20 dias depois. E o golpe foi um fechamento total, né? Aí foi o esquema da ditadura propriamente dita. A ditadura propriamente dita está ótima. Mas aproveitando, a senhora acredita no segundo golpe ou vamos vencer esse pesadelo? Eu acho que tem a ameaça do segundo golpe. E a ameaça do segundo golpe está muito centrada em impedir o Lula de ser candidato. Impedir o Lula de ser candidato. Eu acho, né? Isso. Eu acho que o segundo golpe, a síntese dele é isso. Impedir o Lula de ser candidato. Para quê? Para quê? Tira o Lula para vender o pré-sal, privatizar a Eletrobras mais rápido, enfim, acabar com a Previdência e fazer essas reformas que estão em compasso de espera. Eu acho que eles, se eles tivessem um candidato, tá? Eles já, acho que, por exemplo, várias coisas eles já teriam resolvido, tá? Eles já teriam negociado com o Temer, já teriam liberado muita gente de acusação. Já estavam pacificando, né? Já estavam pacificando. Agora, não seria um momento da elite brasileira se reconciliar com Lula? Porque, assim, quer dizer, será que ela é capaz de medir as consequências dessa radicalização? 40% de votos, 35, 36, quer dizer, aí você chega, tira numa canetada. Eu acho que a gente não sabe direito se não tem segmentos que tem essa propensão. Pode ser que tenha. E aí, o segredo que tem a propensão a um acordo com ela. Pode ser, eu não sei. Eu não tenho a senhora, assim, uma ideia que sempre existiu, vou fazer uma pergunta assim, a ideia de uma coisa que sempre se pergunta, existe afinal a chamada velha burguesia nacional, aquela que seria progressista, aquela que teria interesse, como é que a senhora vê essa discussão hoje, depois de tudo que foi feito com o Brasil, depois dessa venda do pré-sal desse jeito? Posso falar? Fala. Eu acho o seguinte, eu acho que a visão de burguesia nacional, que era típica dos anos 50, 60, 70, isso não existe. O nível de integração internacional é muito elevado. Mas eu acreditava que havia segmentos que tinham interesse no desenvolvimento do país. Porque, de alguma forma, obteriam vantagens se o país crescesse, desenvolvesse e tivesse presença internacional. Né? Eu vivi o Brasil ultra respeitado no exterior, né? Eu vi e vivi o respeito, não era só empresarial, era respeito dos dirigentes internacionais todos. O
primeiros ministros, chefes de Estado de governo. Eu achava que essa situação de alta autoestima Reputação, brasileira, e era uma consideração inequívoca, que isso seria importante, e que seria isso seria importante... duradouro. Duradouro. Não do governo. E também que seria de Estado, né? E também que seria grande vantagem para esse pessoal um mercado interno forte. Eu queria falar, inclusive... Não pode achar que 204 milhões, né, Joga fora, você né? joga fora. Antes se jogava fora. Hoje, eu vou te falar o seguinte, eu não sei se eles são assim. É uma dúvida que Hoje, muita gente tem. eu- Uma dúvida que muita Léo, gente tem. Uma dúvida que muita Eu gente tem. vi, por exemplo, empresários que obtiveram a parte fundamental do seu lucro aqui no Brasil, com a gente precisando muito de uma educação de qualidade, dando dinheiro para Harvard. Eu acho isso um absurdo. Você aqui, eu não tenho nada contra dar dinheiro Claro. para Harvard. Mas, né? Mas Não, existe não a tem, USP, a você Unicamp, percebe? a UNB, Não, mas o FMG. não é meu problema, Harvard. Agora, um empresário que obteve a sua fortuna daqui, foi financiado por aqui, Muitas vezes ganhou pelo Estado dinheiro brasileiro, por né? aqui. Não tem cabimento Aí isso. ganha uma plaquinha, mas fala, Por Léo. que ele acha? Por que ele faz isso? Porque ele acha bonito você ter Harvard e tal, e Tá coisa. perdendo as raízes aqui, né? Ou porque ele quer formar uma elite internacionalizada submetida a outros interesses. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma sensação de muito ceticismo em relação a como certos segmentos da elite empresarial brasileira enxergam o mundo. Acho que eles não percebem, inclusive, como eles perdem valor. Claro. Você entende? Perdem valor Deixa eu por passar não pro Léo. valorizar o seu próprio país. A senhora está falando de valorização do próprio país e tem uma coisa interessante que está acontecendo, desinteressante para o trabalhador, claro, que está acontecendo nessa política do Temer, que é cada vez mais diminuir o mercado interno. Esse encolhimento do mercado interno agora foi inclusive anunciado, porque o próximo salário mínimo vai ser R$10 menor do que o atual. E a forma deles de atacar a inflação não é aumentando produtividade, é diminuindo o poder de compra do consumidor. E isso vai contra o interesse do empresário que precisa do mercado interno brasileiro. Mas essa aliança hoje, do empresário que precisa do mercado interno com os partidos progressistas, é uma questão de autossalvação desses empresários. Mas como é que essa aliança vai acontecer? Complementando, onde é que a gente acha um outro Zé Alencar para restabelecer esse pacto capital-trabalho? Eu acho que ele deve existir por aí, ou vários Zé Alencares devem existir. Agora, nunca se esqueça que redução do salário aumenta lucro. E há uma tendência hoje internacional a uma visão de obtenção de rentabilidade de curtíssimo prazo, justamente pelo fato de que prevalece Financiarização. a lógica da financiarização sobre a lógica do capital produtivo. O capital produtivo pode esperar o médio prazo ou o longo prazo, sabendo que eu vou plantar agora e colher depois. O capital financeiro exige uma rentabilidade quase quadrimestral, ou, se você quiser, semestral. No caso dos Estados Unidos, isso inclusive se expressa através de algo extremamente perverso. Você há de convir que a maior empresa do mundo, a Apple, tem um caixa monumental. Monumental, parece que acima de 800 bilhões de dólares de caixa. E ela toma emprestado no mercado e faz compra de suas próprias ações para valorizá-las. Ao valorizá-las, ele tem um dividendo. Ao ter o dividendo, ele distribui para o acionista. Daí porque dizem, a expressão é que a lógica do acionista prevalece sobre qualquer outra lógica. A lógica do empreendedor, a lógica do trabalhador, a lógica do consumidor, enfim. A lógica do que eles chamam da rua principal,
em relação ao Wall Street. Então, eu te digo o seguinte, eu não acho que seja algo automático, que a redução... Veja você, eu vou até falar uma coisa que eu acho que foi uma coisa errada da nossa parte, no meu governo. Nós, quando vimos que a crise chegava inexoravelmente, depois de 6 anos da gente barrando, ela vinha, nós tentamos fazer 2 coisas. Eles tinham baixado muito o preço da mão de obra internacionalmente. Então, nós demos aquela isenção... Chamada desoneração. Desoneração tributária Na folha. Ali Para estimular. Para que nós tivéssemos competitividade também internacional. Posto que eles tinham baixado os salários violentamente. Né? Aí, nós também demos outras desonerações, esperando que eles ampliassem com isso. Eles mantivessem a ampliação e expandissem a capacidade. O que nós verificamos? Que ao invés disso, eles não fizeram isso. Eles preferiram ampliar a margem de lucro. Eles pegaram esse recurso e ampliaram a margem de lucro. Embolsando, eles embolsando isso. Embolsando. Aí eu te pergunto, se é uma visão de curto prazo, é óbvio que é uma visão de curto prazo. Eu prefiro fazer isso do que... ter um lucro sistemático daqui a pouco, ajudar o país, etc. A mesma coisa eu te digo, quem te garante que eles não estão preferindo embolsar o que eles vão ganhar, reduzindo o custo da sua produção? Olha, mas o que tem de empresário quebrado por aí, aluga, vende, é por todo canto. Quer dizer, para muitos empresários médios, esse projeto aí foi um desastre. Mais do que um desastre, um suicídio. Suicídio. E eu acho para muitos empresários grandes é um suicídio também. Porque já se provou que esse método não dá certo. Inclusive, o próprio Fundo Monetário, não sei se vocês sabem disso, o Fundo Monetário e, se eu não me engano, o banco aquele UBIS, que é o banco dos bancos, né? Eles têm estudos que mostram que reformas trabalhistas do tipo que foi feita aqui no Brasil tem um efeito ao contrário, perverso. Isso é provado mesmo, provado em grandes casos. E que isso não deve ser feito. A estabilização econômica que o país acaba acumulando nos próprios trabalhadores, ele passa a ser de responsabilidade do governo. Você tira do trabalhador aquela responsabilidade de fazer uma estabilização econômica futura no momento de crise e passa para o governo. Só que o governo não guarda, o governo não tem. Então, na hora a bolha estoura. Ao mesmo tempo, isso afeta diretamente o problema da demanda. A demanda já está deprimida. O que você faz com isso é deprimir ela ainda mais. Claro. Ela não... Sabe? E outra coisa, é a teoria do corte de gasto. A teoria do corte de gasto é que você não tem de resolver o problema pelo lado da receita. Só corta gasto. A emenda do teto do gasto é isso. É achar que você sai de uma brutal recessão só cortando gasto. Com o corte de gasto, você aumenta a redução da demanda. E aí você agrava a recessão. Mas também tem outro fator. Aliás, só um ponto que eu acho que é importante, quer dizer, tocar na questão fiscal. A gente fala muito desse tema. Quando a senhora... Assim, quer dizer, foram 4 anos de superávit, os 4 primeiros, e apareceu um déficit no finalzinho, né? E eram 20 bilhões, se eu não me engano. Quer dizer, hoje o Brasil está rodando a 200 bilhões. Quer dizer, o pretexto para derrubá-la foi a questão fiscal, que hoje está 10 vezes pior. Quer dizer, como é que se explica isso? Pelo motivo seguinte, eles acreditaram na história da fada das expectativas. Que tinha ao sair... As pessoas, essa história é boa, é uma teoria boa de ser explicada com a teoria de uma fada comandando a economia, né, que tem uma fada que vem aí, né? Bom, tira a Dilma, primeiro a gente tira a Dilma e depois tudo se resolve. Expectativas racionais, essa era a fadinha. As pessoas vão fazer o que parece que vai tudo dar certo em um ano. Vai tudo dar certo. Ó, é o seguinte, que tinha um problema seríssimo, era das expectativas. Porque havia uma coisa que até o Keynes chamava de espírito animal reduzido. Reduzido. Ele não quer investir. Porque as expectativas são negativas. Então, a fonte da expectativa negativa era eu. Então, me tira... E tudo vai se resolver.
esse governo do PT também, né? Claro. E tudo vai ser resolvido, porque isso é um problema de expectativa. Isso significa que eles subestimaram a própria crise. Porque no final de 2014, na metade de 2014, acontece um fato que é extremamente relevante para o Brasil. Você tem uma queda violenta do preço das commodities, em especial do petróleo, dos minérios e dos alimentos. Você tem uma queda vertiginosa que produz problemas na China, produz problema no Brasil, produz em todos os países emergentes. Aqui no Brasil, como é que se transmite esse problema? A gente tributa a Petrobras, a Vale, a gente tributa esse pessoal. E uma das fontes da receita do Brasil vem daí. A queda do preço implica também numa queda de receita. Além disso, naquele momento, os Estados Unidos, que estava numa política de expansão monetária, justamente naquele momento, ele sai da política de expansão monetária. Quando ele sai da política de expansão monetária, tem um impacto cambial, né? Um forte impacto cambial. Você pode olhar, as moedas de todos os países emergentes flutuam violentamente. Além disso, no Brasil, nós tínhamos o 5º ano da crise hídrica. Tá? Que agora as pessoas estão descobrindo. Quer dizer, vão descobrir. Agora o vão povo está descobrir. aprendendo o que, Agora que eles estão significa a bandeira vermelha. Porque naquela época, quem aumentava a luz era o presidente. Agora eles Hoje, falam que é eles estão anel. entendendo que a luz aumenta quando aumenta a demanda por combustíveis fósseis. Quando seca o Quando reservatório. secam os reservatórios. O povo está aprendendo agora direitinho. Porque agora a Globo é obrigada a falar a verdade. Não, mas não fala que foi o Temer que subiu a luz, é Não diferente. fala que foi o Temer que subiu a luz. Mas sabe que é muito interessante porque eles confiaram nessa história da expectativa? Porque desde 2013 eles estão trabalhando a quebra da expectativa do brasileiro. E como eles fizeram esse mecanismo de apodrecimento da economia brasileira, tirando a expectativa do Eles brasileiro, alimentaram. falando da crise, eles imaginavam que esse era o único problema. Então eles achavam que como eles fizeram, eles tinham condição de reverter. Léo, eu estou preocupado com o seu horário, então eu queria só que a senhora fizesse aquele retrospecto de tudo que a senhora enfrentou de bullying nesses anos. Então, por exemplo, você tinha lá a Dilma pisou no tomate, depois tinha os apagões que iam vir e que não vieram, tinha a quebra fiscal, quer dizer, foi muito a Copa que não ia dar certo, a Olimpíada que ia ser um É o fracasso. trabalho do fake news, né? Isso é um trabalho que precisa ser Mas combatido era um fake news hoje. feito pela grande imprensa, em grande medida. Totalmente feito. Tinha uma coisa que era o seguinte, eu lembro que eu fui inaugurar os aeroportos desse país, são outra coisa, vocês vão de convir, né? Aí de uma empresa de transporte aéreo que se atrase, que não transporte mala direito, etc. Bom, mas aí eu fui inaugurar um aeroporto. E aí eles descobriram que tinha um banheiro pingando. Foi um escarcéu. A gente lembra disso, porque teve uma chuva também monumental, foi em Brasília, se eu não me engano. Olha, tinha coisas do Arco da Velha. Agora, eu acho que o lamentável é que também teve toda uma linguagem misógina e machista. Que era assim, ó, quer ver? A Dilma é uma mulher dura. Começa a gente Dura. uma mulher dura. Tem Dura. alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Né? Pois é, mas é uma Tem mulher alguma coisa dura. errada. Tem alguma coisa Um errada. homem é um homem firme, né? Firme ali. Eu não, era dura. Dura e um tanto insensível. Ao mesmo tempo, porque não tem nenhum compromisso com a lógica. O menor compromisso com a lógica. A Dilma é uma mulher emocionalmente instável. Muito emocional. Um homem não, um homem é sensível, entendeu? Sensível. A Dilma... Remédio, toma muito remédio. Mulher toma muito Não, remédio. e fizeram uma... Sim, uma vez diagnóstico, um médico todo. meu disse que eu tinha algum problema, que eu não tinha depressão. E devo ter mesmo, eu não deprimo. Isso é um Esse problema. é um problema. Isso é um problema Não sério, foi um hein? problema sério para Isso eles. Eu não deprimo. Não define. Não. Continua não deprimindo, quer dizer que é outra coisa. Não precisou de ir pro hospital. Bom, outra coisa que eles falavam era que eu era obsessiva, compulsiva com o trabalho. Homem é empreendedor e trabalhador. Esse jogo foi muito feito. E muito também usado
o rastaquerismo, né, gente? Porque o rastaquerismo, nessas horas, emerge. Então, aquele rastaquerismo sabe, de apelar, de baixar o nível, de xingar de tudo, aquilo que faziam nas O adesivo dos movimentações. automóveis, quer dizer, que era uma coisa escandalosa, enfim. Mas aqui a gente alcançou um ponto Agora, gigantesco. eu vou te falar uma coisa. Eu acho que isso, eu percebia, óbvio, eu via, não deixei de enxergar nada. Agora, eu acho que eu fiz um imenso esforço, sabe para quê? Para que isso não me diminuísse, me destruísse, me imobilizasse, ou que eles, em algum momento, em qualquer circunstância, me atemorizassem. Tanto é assim que eu devo ter recebido uns 10 a 15 para mais telefonemas para não comparecer ao Senado. Você Aliás, de histórico. vai ser maltratada. Legal. Isso não foi- Como não se marcou. fosse. Foi O marcante. problema, por exemplo, eu não fui na Câmara porque não é na Câmara que um presidente tem de ir. O presidente tem de ir no Senado da República. O julgamento é no Senado. É no Senado. E eles pensavam que aquilo me atemorizava, que eles me atemorizavam de alguma forma. Atemorizaria se eu os respeitasse. Perfeito. Esse é o Eles saíram problema. pequenininhos. Olha, presidente, eu queria perguntar uma coisinha. A senhora mesmo disse que a direita não tem candidato para 18. Não, Né? ela não tem um candidato bom. Bom candidato. Tem vários, porque- né? Tem. Tá tentando, tá tentando. Sabe aquilo, mas- eu tô falando de um candidato bom. Ela é Não é persistente. bem a palavra, Bom também encorpado. é encorpado. Um voto, né? Pois é, mas Encorpado. Não é aquela história do galo bom e do galo ruim, mas... Nós entendemos aqui. Mas, como todo governo, embora legítimo, eles têm a perspectiva de poder, eles querem continuar. Eles não vieram Mas não tenha como provisório, eles querem Não. continuar. Mas não tem candidato. Então, não basta impedir só o Lula, né? Quer dizer, a senhora não acha que eles podem tentar impedir a própria eleição? Ou eles têm força para isso? Podem. Força, Mas não tem sei. força para isso? Força depende de nós todos, né? É muito importante, presidente. A gente Força tá- depende. Por isso é que eu acho que hoje o aspecto democrático, ele prevalece, sabe, Alex, sobre todos os outros. Por quê? A condição para que a gente possa defender qualquer coisa no Brasil, né? Defender, por exemplo, que os recursos do pré-sal vão para a Voltem, educação, né? que você tenha educação de qualidade, que o Minha Casa Minha Vida continue, que eles não acabem com a que tem farmácia popular, que dá remédio gratuito para quem de baixa renda sofre de diabetes e hipertensão. Para fazer tudo isso, só tem um jeito, é democracia. A democracia hoje significa que a gente seja capaz de garantir eleições livres e diretas em 2018 e que não queiram ganhar no tapetão. A gente corre risco de duas coisas, disso que você disse, cancela as eleições. Segunda coisa, pode manter as eleições e querer ganhar no tapetão. Senhor do Lula. É óbvio, tira o Lula. Terceira coisa, que eu acho que é possível, que é mudar as regras, né? Já tentaram, já A falaram emenda, tem muito, emenda. Não, porque já do foi, não pode parlamentarismo e tal, que eu acho que não cola, né? A gente não sabe ainda o que pode vir. Agora, que eu acredito que eles não queiram, que eles não fizeram o golpe para entregar. Agora, o problema é que eles erraram a mão, né? Você sabe que quando se comete a quantidade de erros cometidos nesses últimos 2 anos, né? É impossível. O que eles fizeram? ruim em que É sentido, uma por exemplo? uma Explica. ruína isso, pô. A Quem gente- é que não viu até agora? Eu sei, daqui a pouco eu tenho que sair. Eu vou ler um comentário aqui da Sara Sead, que eu acho que resume essa ruína. Cunha preso, Aécio desmoralizado e Dilma admirada. E o Temer nem existe, né? O Temer já nem imagina. Mas eu nem preciso essa comentar. ruína que eles exageraram, o que foi? Porque pra mim a ruína é esperada. Alguém não vê hoje para que foi feito o golpe? Tá. Alguém não vê que sequer o tal do ajuste fiscal e das pedaladas, Não entregaram nada, né? nada. Não entregaram nada do que prometeram. É muito triste. Alguém desconhece que o Temer está envolvido em corrupção? E o governo todo?
Eu acho que eles têm uma situação extremamente precária, porque quanto mais eles tentam prestar contas e dar contas ao mercado, que fundamenta, é um dos fundamentos do golpe. Aquela parte do mercado, que é um fundamento do golpe, que eu também não sei se é toda, mas eu acho que é muita gente, do mercado. Quanto mais eles tentam honrar seus compromissos com o mercado, mais eles se distanciam da população. Mais eles ficam ilegítimos perante a população, impopulares. Por que ele fala que não liga para a sua popularidade? Primeiro, porque ele não teve voto. Não daria para ligar também, né? Não, mas ele não teve voto. Pô, se você não foi votado, então você não dá menor valor. Né? Não tem admiração da população, não tem que governar para a população. Não precisava nem. Ele tem, mesmo que sem admiração, se ele teve voto da população, ele deve satisfação. Segundo, por que também? Porque ele sabe que O que ele está fazendo é contra. é contra o interesse da população. Ele sabe disso. Não tem a menor dúvida. Isso não lhe dá nenhuma culpa, ele faz, né? Eu não sei, viu? Eu Surpreendente. Fala. Isso que ele vai levar com ele, né? O sujeito não parar no meio, você fala, não, peraí, Olhar tá no demais, espelho e falar assim, vou poxa, pra casa. será que é isso que eu quero deixar como lembrança? Quer dizer, é complicado, né? Enfim, mas eu sei que a senhora tem um voo. Eu queria muito agradecer, porque a gente teve uma audiência fantástica, a gente vai reprisar. Acho que vamos ter outras oportunidades, porque a gente está aqui começando uma pequena trincheira de resistência democrática, que é essa TV 247. Estamos aqui com o estúdio basicamente há 2, 3 meses. Toda noite tem programa com Paulo Colex, toda tarde com Léo Estopa. Vocês trabalham. E a gente Trabalhamos, trabalha, a gente trabalha muito. salarinho. E o salário. Tá vendo? Como E vão a os gente- programas populares? Como vão os programas populares? Eu acho, inclusive, que aqui a gente pode fazer uma pauta de reivindicações. Pode fazer uma pauta de reivindicações. Agora eu tô aqui em maus lençóis. Não, vamos. Mas eu vamos queria fazer uma reivindicação à senhora. continuar a partir de agora. Eu acho que é importante a senhora deixar uma mensagem final, porque muitas pessoas vêm aqui. Quer dizer, eu preciso de esperança. As Eu pessoas vou vêm te falar, procurando Eu esperança. tenho muita esperança, sabe? Eu sou uma pessoa. Eu sou muito otimista. Eu acho, viu, assim, sinceramente, que a situação para eles está difícil. Que bom. Sabe por que eu acho que está difícil? Porque eu não vejo como eles possam alterar dessa forma a regra do jogo. O risco que eles correm é muito grande, porque eles também não têm tanta adesão assim mais. Mas mais do que isso, eu fiquei muito animada com as caravanas e acho que as caravanas apresentam um caminho de otimismo e de perspectiva. Acho que falar diretamente com a população, você percebe o grau de consciência crítica. E eu acredito também que nós temos de ampliar todo o espaço democrático que tiver. Se esse país é uma democracia e eles não podem romper completamente com o aspecto formal dela, eles vão ter de cumprir os rituais para impedir qualquer, ou para propor qualquer alteração, ou tirar, ou impedir que alguém seja, ou acabar com a eleição. E eu acho que nós temos de resistir. Estamos resistindo. Nossa mensagem final aqui é Aqui. volta, querida, fora Temer, anula STF e o mundo sem Globo é possível também, viu, Um presidente? mundo sem Globo é possível? E também, Posso acrescentar um? por favor. Lula 2018. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês. Lamentavelmente não pude ler todos os comentários porque era impossível. Mas enfim. Voltaremos, né, presidenta? Voltaremos. É isso aí.